Que a graça, a paz e a bondade do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo ao Projeto dos Teólogos de Fronteira. Esse aqui é o nosso curso de Psicanálise Pastoral e estamos estudando agora sobre Jung. Esse é o tema. Por isso já compartilho com vocês os nossos slides. Vocês sabem que nós estamos com o nosso curso programado para terminar agora no mês de junho. Veja só que nós já estamos terminando praticamente o mês de fevereiro. Daqui a pouco, março, abril, maio, junho. Terminamos um ano deste curso. Uma caminhada importante e que já tem feito bastante resultado na vida dos nossos irmãos e irmãs que tanto estão estudando quanto aplicando os princípios da psicanálise pastoral. Estamos estudando agora o encontro de Carl Gustav Jung com a filosofia. E o que nós já vimos até aqui? Nós vimos as leituras que fizeram parte da vida do Jung. Immanuel Kant, você tem aqui, ó, nessa parte, ó. Immanuel Kant. Você tem aqui, ó, Friedrich Nietzsche, Charles Darwin e Sigmund Freud. Nós vimos que ele trabalhou a sua vida lendo esses autores. Esse foi o comentário que nós fizemos na semana passada. E isso é com todos nós, cada um de nós. Até você ganhar personalidade própria, autonomia intelectual, você ser um autógrafo, isto é, você assinar as suas obras, ter um pensamento autêntico, seu, original, demora uma vida. Precisa compartilhar com os amigos, tem que saber o que os amigos andam falando por aí. Nós também estudamos aqui que na terapia junguiana, analisa-se os sonhos e as fantasias. Falamos sobre a orientação para pacientes e chegamos nesse ponto aqui. Você vê que a gente não caminhou tão longe, ó. Jung trilhou a individuação. Na psicologia analítica, poderia-se dizer que leva o indivíduo a descobrir o seu eu colocado ao mundo. Por esse ponto que nós paramos na aula da semana passada, e é a partir daqui que nós vamos dar continuidade. Agora quero aqui dar saudações aos irmãos e às irmãs que já estão conosco aqui. Dar todos aqui um bem-vindo a vocês. Tem aqui o nosso irmão, pastor Edson Ribeiro, Shalom Adonai, confirmando a presença na aula de amanhã. Amanhã será o nosso quarto e último encontro presencial no nosso curso de terapias. As 4 terapias. E amanhã eu vou falar sobre a terapia do simbolismo. O nosso mundo ele é construído a partir de símbolos. E nós precisamos interpretar estes símbolos dentro do aspecto existencial, cada um de nós temos, e psicanalítico também. Às vezes, para você, o preto representa a morte. Mas, no inconsciente de muita gente, pode ser que o preto represente justamente a vida. Daí que nós vamos trabalhar amanhã no nosso encontro presencial, justamente essa dificuldade em interpretar o mundo simbólico. E vamos trazer ali alguns símbolos para eles serem interpretados conjuntamente. Por isso, você pode estar presente? Às 10 horas da manhã, nós estamos ali na Assembleia de Deus, Ministério do Carrão, na Rua Nunes Balboa. Você é o nosso convidado a participar da aula presencial amanhã. Não pode participar da aula presencial, vou gravar e depois eu vou publicar. Aqui, nosso irmão José Silva. Paz a todos os irmãos. Amém, meu irmão.
Que a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Nosso irmão José Fernandes, graça e paz, boa noite. Nosso irmão Lucivano, dando a paz do Senhor Jesus a todos. Também aqui a nossa irmã Nice Cardoso, uma guerreira de Deus. Paz a todos. Nosso irmão Santos Paulo, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui nosso irmão André Luiz, na paz do Senhor a todos. Também nosso irmão Hélio Luiz, na paz do Senhor Jesus a todos. Nossa irmã Gislene Cinta, dando a paz do Senhor Jesus. E o nosso irmão Santos Paulo disse, vou estar lá. Que bênção, né? Vai ser uma alegria receber os irmãos ali. Vamos então à nossa aula dessa noite. Vamos pensar juntos aqui. Carl Gustav Jung. Minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Então, nós vamos pegar aqui o tema da nossa aula nessa noite, retomar aqui a ideia do inconsciente e o inconsciente que se realizou. Esta é a introdução da autobiografia de Carl Gustav Jung, registrada no livro Memórias, Sonhos, Reflexões. Minha vida foi singularmente, vamos pegar a palavra singularmente, pobre em acontecimentos exteriores. Sobre esses não posso dizer muito, pois se me afiguram ocos, desprovidos de consistência. Eu só me posso compreender à luz dos acontecimentos interiores. Aqui, ó, interiores. São esses que constituem a peculiaridade da minha vida e é deles que trata a minha autobiografia. O Jung, antes de eu continuar, deixa eu continuar com as saudações aqui, né? Falei com a nossa irmã Gislene Cinta, tem aqui nossa irmã Nice. Eu não posso ir, né? Estou com uma crise de tosse, vou atrapalhar a aula. Ô, minha irmã, que Deus abençoe sua vida, né? Mas caso queira ir, a gente dá o desconto da tosse, né? Mas que o Senhor te dê melhoras. Auxilio Costa, graça, paz e misericórdia. Amém. Nilson e Verônica, paz do povo de Deus. Amém. Boa noite, meu irmão Lorival. A paz seja convosco. Vamos lá. Tema da aula: um inconsciente que se realizou. O Jung começa dizendo que a vida exterior dele é uma chatice. Aliás, se você pegar a biografia de cada um de nós, conta a sua história aí. A maior parte da nossa vida é uma biografia banal. O autor do livro de Eclesiastes, ele diz: que vantagem tem o homem sobre o animal? Quem garante que o fôlego dos homens sobe e o dos animais desce? Tudo é monótono. A vida ela foi programada para ser monótona, ou seja, sem muitas novidades. Então você compara a vida de uma pessoa com a da outra pessoa, você já notou que só é espetacular para você? Só é importante para você? Só é significativo para você? Também você já notou que a outra pessoa contando a história dela não é tão interessante assim? A não ser que ela dê uma floreada, uma dramatizada, faz um pânico qualquer. Senão, é uma vida como qualquer um. As mesmas histórias da Bíblia. Certa vez eu vi a pregação de um irmão e ele dizia: olha o que é a genealogia. Viveu, teve filhos e morreu. Viveu, teve filhos e filhas e morreu. Viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. É assim. Você pega os 930 anos de vida de Adão, cadê? Não tem uma página, não sabe de nada sobre Adão. Eva, a primeira mulher do mundo, nada. Enoque, o homem que andou com Deus, nada. Ou seja, a Bíblia, ela diz, nasceu, viveu, teve filhos e filhas e morreu. Sintetizou a situação. Aí pega um ou outro patriarca com um pouco mais de longevidade, um pouco mais de expressividade, conta uns detalhes, esconde outros. Da onde que vem, então, a empolgação da vida? Aí o Jung, que é o objeto de estudo de cada um de nós aqui, ele fala, minha vida é assim, corriqueira, banal, igual de todos vocês.
Aonde que tem uma realização do Jung? Aí ele diz, no inconsciente. É o maravilhoso mundo de Bob. Vocês já assistiram esse desenho? O maravilhoso mundo de Bob? Onde a gente que, quando era adolescente, a gente assistia lá no O Mundo da Lua, do Lucas Silva e Silva, onde tudo pode acontecer. Quer dizer que na imaginação é um espetáculo. No inconsciente, então, é uma realização suprema. Mas no dia a dia, não. É tudo contido, tudo comedido, tudo dentro do possível. Nada pode se extravasar, porque se extravasa, estraga. Assim, o Jung ele admite. Você quer saber alguma coisa interessante sobre mim? É o meu inconsciente. Título da aula, o inconsciente que se realizou. Também chegou aqui nosso irmão Josimar Oliveira, dando aqui a boa noite, a graça e a paz. Amém. Por muitos anos, Jung sentiu possuir duas personalidades separadas. Um ego público e um eu interno. Então, esse ego público exterior, envolvido com o mundo familiar, e um eu interno, secreto, que tinha uma proximidade especial para com Deus. Olha a palavra Deus aqui, que você poderia estar sentindo falta, hein? Apareceu aqui, ó, a palavra Deus. Ele reconhecia ter herdado isso de sua mãe, que tinha notável capacidade de ver os homens e coisas tais como são. Então, Jung sentiu possuir duas personalidades, um ego público e um eu interno. Sempre nós vamos trabalhar com a questão da frustração e da neurose. Por que a frustração? A expectativa é grande, né? Música de João Mineiro e Marciano, né? Nos preparamos para muito e choramos por menos. E a outra frase, né? A vida é mesmo assim, enquanto um sorri, o outro chora de dor. Isso aqui é música sertaneja da boa, né? Então, há uma grande expectativa, um mundo fantasioso criado pela imaginação, altas expectativas, conquistar o mundo, viajar para a Lua, tornar-se famoso, altas expectativas. Esse é o eu público, esse é o eu para todo mundo ver. Tem nome, CPF, endereço, casa certa. Ao lado desse eu público tem o eu interior, isso aí é inevitável, né? Um eu interno, secreto. E esse eu secreto é o que a psicanálise chama de inconsciente. Ou seja, são duas personalidades que vão se desenvolvendo, uma camada por cima e uma camada por baixo. Sabe que o Olavo de Carvalho tem alguns livros dele aqui. Deixa eu ver. Vou pegar 2 livros dele que eu tenho aqui. Tem aqui o livro do Olavo de Carvalho, O Futuro do Pensamento Brasileiro, né? Ensaios sobre o nosso lugar no mundo. E tem aqui a filosofia e o seu inverso. Filosofia e o seu inverso e outros estudos. Olavo de Carvalho, ele falava sobre a existência de 12 camadas da alma. Não é o momento, né, de nós falarmos das 12 camadas da aula, mas é importante, se você quiser anotar aí, você pode estar anotando para você estar estudando futuramente. Quer dizer, vamos aqui, ó, Olavo de Carvalho, as 12 camadas
ou, né, da personalidade. O que isso dá a entender? Os egípcios, eles não falavam em 12 camadas. Os egípcios, eles falavam sobre as nossas 7 almas. Então, se eles falaram sobre as nossas 7 almas, significa o quê? Significa que nós não temos apenas uma alma, como diz a tradição cristã ou a doutrina cristã. Temos uma alma para cada situação da vida. Já a psicologia, ou a psicanálise, no caso, né? A psicanálise fala do consciente e do inconsciente, enquanto que a psicologia ela fala sobre a, a personalidade. O Jung fala sobre a dupla personalidade. Então, nós construímos uma personalidade secreta, um eu interior secreto, e uma persona, uma máscara pública. No dizer do Olavo, são 12 camadas. Você pensa num bolo, 12 camadas da personalidade. Ou, no mito dos egípcios, as 7 almas. Então, são 7 de vocês aí, composto em um só. E os egípcios dizem que as almas se separam na hora da morte para que cada uma preste conta daquilo que fez. Mas a salvação tem que ser para as 7, porque senão não tem acordo. Perece o eu inteiro. Interessante, né, conhecer esses assuntos. Ué, voltando aqui para a psicanálise. É possível isso, então, que eu seja uma pessoa pública, saudável, plausível, aprovada, e eu seja uma outra pessoa totalmente inconveniente, uma pessoa o inverso, né? Aqui, ó, filosofia, seu inverso. Jung disse, sim, isso é possível. Quer dizer que se você conversasse com o Jung social, totalmente desinteressante. Já o Jung, né, analista, que resolveu viver a psicanálise, não simplesmente aplicá-la, mas resolveu viver as suas personagens, a sua personalidade, resolveu experimentar, como a gente viu aqui na aula anterior, o inferno. Não simplesmente falar sobre o inferno, experimentar o inferno. Sabe que o Salomão ele disse isso? Vamos ver se eu lembro aqui, aonde que ele disse isso. Salomão, deixa eu pegar aqui. A Bíblia. Aí eu já leio com você aqui a Bíblia. Nosso irmão Erlan. Erlan chegou aqui, ó. Boa noite, professor. A paz de Cristo a todos os irmãos e irmãs. Vamos lá para o livro de Eclesiastes. Ele diz que é Eclesiastes, né? Eclesiastes de Salomão. O título em hebraico é Kohelet, né? Kohelet seria o pregador. Livro dos Salmos. Semana que vem a gente tem bastante coisa para colocar em dias, né? Nossa. Embora que eu enviei 2 aulas para vocês. Eu enviei 2 aulas, espero que os irmãos tenham assistido. Vamos ver. Você está com paciência aí? Tá com paciência? Vamos ver a relação do que o Jung falou com o que o Salomão escreveu. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 2 de Eclesiastes.
Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isto era vaidade. Do riso disse: está doido. E da alegria: de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número de dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores, cantoras, delícia dos filhos dos homens, instrumentos de música e de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Aí ele continua, né? Que ele passou a contemplação, falando com ele. Versículo 17. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era mais penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo a homem que viesse depois de mim. Ele termina. Também isso é a verdade, vaidade e aflição de espírito. Bíblia, tá? Bíblia. Falei do Olavo de Carvalho, falei do Jung, agora falei de Bíblia. Você tem um homem aqui que experimentou as suas camadas de personalidade, tem um homem aqui que se extravasou ao máximo que pôde, foi atrás da felicidade, foi atrás da alegria, foi atrás da sua autorrealização, e quando ele chegava na sua autorrealização, ele fazia o pesamento, né? E no pesamento é a aflição de espírito e vaidade. Tudo inútil, tudo desnecessário. Ele chega num ponto assim de grande aborrecimento, por quê? Porque ele vai deixar tudo para outra pessoa que não trabalhou. Ele trabalhou, se esforçou, se engrandeceu, e vai vir outro depois dele, que foi o filho dele, no caso, né? Roboão, fez nada e acabou com o reino dele. Aí ele falou, isso é peso de espírito também, é aflição de espírito. Ora, vamos extravasar? O Jung diz, eu tenho dupla personalidade. Eu tenho uma para poder satisfazer você, para você me ver bem, mas eu tenho um homem interior aqui, secreto, que esse está em busca de Deus. E é com esse que Deus encontra. Meu professor Sandoval. O professor Sandoval, ele foi meu professor de metodologia científica na Faculdade Batista, quando eu estava fazendo o curso de bacharel em teologia. Aí o professor Sandoval, ele dizia, né, Deus, na hora de julgar você, não vai julgar você por você não ser Paulo, você não ser Moisés, você não ser Abraão, mas pelo fato de você não ser você mesmo. Então você está tentando assumir personalidade de terceiros, viver a história de outras pessoas e está deixando de viver a sua e de assumir a sua própria autenticidade. Você precisa ter um encontro com o seu eu. O Jung vai fazer isso. Ele vai em busca, assim como o Salomão foi aqui, vai em busca do seu eu, para chegar à conclusão de quem você é. A mão escrita na parede falou assim para o Nabonido, né? Você foi pesado na balança e foi achado em falta. É isto. Então tem uma espécie de peso
uma balança, os egípcios falam da balança da verdade e da justiça. Portanto, você, no dia do julgamento, tem que subir na balança e do outro lado tem que ser colocado uma pena de fazão e a balança tem que ficar equilibrada, a verdade e a justiça. Nós não levamos muito isso em consideração, vocês sabem disso, né? A gente não leva muito em consideração essa questão do juízo final, só Deus sabe a minha hora e Deus resolve do outro lado o que ele vai fazer comigo. Só que isso vai criando um conflito interno, viver uma contrariedade contra a consciência. Isso me faz lembrar do Martinho Lutero. Martinho Lutero, que foi colocado lá diante do tribunal inquisitório e foi imposto para ele pelo Papa, né, pelos representantes do Papa, que ele deveria negar todas as obras que ele tinha escrito. Ele era o que professava a salvação pela fé somente. E veio aquela grande frase de Martinho Lutero: se vocês não me convencerem pela razão, pela força da palavra, eu não vou me retratar, porque não é prudente para um homem viver contra a sua própria consciência. É fazer o encontro das águas, é ter o encontro, sejam 12 camadas de personalidade, sejam 7 almas, seja o homem exterior e o homem interior. A ideia é que haja uma coerência entre a pessoa que você é diante dos homens, diante da sociedade, e a pessoa que você é diante de Deus. O apóstolo João, ele falou que se o nosso coração nos condena, maior é Deus. Da onde que vem? Eu falei das frustrações e das neuroses. Da onde que vem a neurose? A neurose é justamente isto. É uma coisa que não vai acontecer. É uma coisa que não é. Isso é a neurose, é uma coisa que não é. É um nada total. É uma mania de perseguição, um pensamento persecutório. É você não ser quem você é. Você é neurótico, né? Então vamos lá? Vamos prosseguir os nossos slides para ver onde isso vai dar? Chegou aqui nosso irmão Leandro, né? A paz a todos. Paz, meu irmão. Aqui, Aderson Júnior. A paz a todos. Ótima aula. Seja bem-vindo, meu irmão. Nildo Souza, a paz do Senhor. Paz, meus irmãos. O Jung diz, então eu vou viver esse meu inconsciente. O Salomão falou, vou viver também. E nós estamos convidando você a viver também. O encontro de Jung com Sigmund Freud. Você imagina um homem em busca de um encontro com o seu próprio eu, está dentro da área da psiquiatria, assim como Freud também está dentro da área da psiquiatria. Você imagina o Jung lendo os autores que nós vimos aqui anteriormente, vocês viram? Ó, os autores que fizeram a cabeça dele. Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Charles Darwin, só gente de outra grandeza. Aí ele tem um encontro com Sigmund Freud. Em 1902, Jung foi a Paris, onde estudou com Pierre Janet, regressando no ano seguinte ao hospital, onde assumiu um cargo de chefia e onde, em 1904, montou um laboratório experimental em que o seu célebre teste de associação de palavras para o diagnóstico psiquiátrico foi, nesse contexto, associação de palavras. Ó, deixa eu grifar para vocês aqui. Ó. Associação de palavras. Foi nesse contexto que entra em contato com as obras de Sigmund Freud, e Jung viu em Freud um companheiro para desbravar os caminhos da mente. Vocês lembram que nós fizemos lá nas nossos encontros? E aqui também nós falamos sobre a livre associação de ideias e palavras. Aqui está a origem. Ó, a pessoa, ela tem muito para dizer, mas ela não tem um repertório que seja aceitável a você. Porque não é socialmente correto as pessoas falarem o que querem do jeito que querem.
Eu convivendo na escola com os adolescentes, os pais desses adolescentes, os outros professores, vou dizer para você que eu ouço de absurdo, o pessoal colocando os segredos para fora, extravasando tudo, e a gente luta ali dentro, né? Vê que muita coisa realmente é o inconsciente aflorando, hein? É um grande laboratório trabalhar em escola, trabalhar com o público, né? É um grande laboratório. Então você imagina uma pessoa tendo que contar os seus segredos inconfessáveis para uma pessoa, não tem repertório, aí ele começa a falar. Aí Jung disse assim: deixa falar para que você possa fazer a associação de ideias e palavras, ou a livre associação. Vocês viram que quando nós estávamos estudando ali sobre Jeremias, Deus mostrou para ele ali uma vara de amendoeira e perguntou para ele: o que você está vendo? Ah, eu vejo uma vara de amendoeira. O que significa? Sei lá. Aí Deus disse para ele: significa a minha palavra. É só isto. O que é a livre associação? O mundo dos símbolos, nós vamos estudar amanhã no nosso encontro presencial. O mundo dos símbolos ele tem arquétipos. Existem arquétipos que eles têm assim, uma simbologia universal. Eles são aquilo mesmo. Mas aonde que estão esses arquétipos? Aí tem que se estudar muito para poder falar: olha esse símbolo aqui. Ele é parecido com aquele, com aquele, com aquele, nas diversas culturas. E nas diversas culturas tem mais ou menos o mesmo significado. É um arquétipo. A pessoa teve um sonho, ou as suas fantasias, ela tem um repertório curto de palavras, mas de repente ela começa a soltar e não vai ser censurada por isso, porque o censurador não deixa ninguém falar as coisas que quer falar. Uma coisa que vai acontecer no juízo final, já vou adiantando para os irmãos: no juízo final ninguém mente. No dia do juízo final não tem álibi. No dia do juízo final ninguém se esconde debaixo da mesa. No dia do juízo final ninguém aponta para o parceiro. No dia do juízo final é o homem e Deus perante o infinito, falando livremente tudo o que lhe vem à mente e a língua para falar. Ponto. É só Deus e a verdade. Eu já adiantei aqui um spoiler para você do juízo final. Você já passou pelo juízo final, Rogério? Já passei na cruz. Quem passou pela cruz já passou pelo juízo final. Diante de Cristo você pode dizer: Acácio Vieira, OutSystem, graça e paz. Graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo. Então vamos lá. Só barbaridade, né? Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta. Fundou a psicologia analítica. Jung propôs e desenvolveu os conceitos de personalidade extrovertida e introvertida, arquétipo e inconsciente coletivo. Então, por onde que a gente vai começar? Vamos lá. Cadê você? Aqui. Vamos começar pela personalidade extrovertida. Depois vocês me cobrem mesmo, para mim mandar lá no nosso grupo. Se vocês não me cobrarem, muitas vezes eu falo para vocês aqui: me cobrem, se vocês não me cobram, esqueçam. Eu tenho um vídeo que fala sobre, tem uma aula completa que fala sobre a formação da personalidade. Os vários fatores que formam a personalidade. A palavra personalidade é uma palavra que ela significa máscara mesmo, tá? Persona é máscara. Ou camada, né? Uma camada. Aqui fala da personalidade extrovertida em contraste com a personalidade introvertida. Então, intro para dentro, extra para fora. Vertido para fora. Vertido para dentro. É uma dupla personalidade? São duas personalidades? O que significa uma pessoa que tem personalidade extrovertida? Ah, que ela é muito expansiva, que ela se dá com todo mundo, né? Ela é isso que é extrovertido. E se essa pessoa
que está se extrovertendo, botando tudo para fora, está escondendo um monte de coisas. É só uma máscara. A personalidade extrovertida é só uma máscara. Aí eu recomendo que vocês assistam o filme O Palhaço. Né? Pode assistir esse filme. O Palhaço. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Tá. Legal. Eu não vou colocar para vocês aqui o filme, mas eu vou projetar a tela que eu abri aqui. Vocês já devem ter assistido esse filme. Então, fiz a pesquisa. É esse, tá? Vivido aqui pelo Selton Mello. Aqui, ó. O Palhaço, filme de 2011, com Selton Mello. Filme que eu categorizo ele como sendo muito bom. Muito bom. Não somente o filme O Palhaço, como a música também, O Palhaço. A música O Palhaço também ela é extraordinária. A pessoa é extrovertida, a pessoa está bem com todo mundo, está sempre rindo, está mandando like. E quem que é o palhaço? Ele é triste, ele é melancólico, ele usa uma máscara, ele vive uma personagem. A pessoa extrovertida está usando uma máscara, não é isto. Então essa pessoa então ela é falsa. Não, não é que ela é falsa. Aliás, se a gente disser assim que aquela pessoa é falsa, quem não é falso? Quem não é mascarado? Quem não representa papéis? Quem não tira foto sorrindo? Portanto, não dá para aplicar a questão do é falso. Tira isso do repertório. Essa pessoa está representando o seu papel social sendo extrovertido. Então, ela é extrovertida diante das câmeras, diante das pessoas, disfarça a sua própria tristeza, mas é uma pessoa que tem a sua melancolia. De igual forma, a pessoa que seria introvertida. Aquela pessoa ela é caladona, aquela pessoa ali é tímida, né? Aquela pessoa ali ela é vergonhosa. Mas ela é vergonhosa com todo mundo, ela é tímida com todo mundo. O que acontece? Por que ela é introvertida? Já parou para conversar com essas pessoas que elas são quietas, falam pouco? Já teve essa oportunidade? Como que essas pessoas captam a realidade e que tem um amplo repertório? Essas pessoas têm um amplo repertório, sendo introvertidas. Falam pouco, mas ouvem tudo. Entendem muito. E têm percepções da realidade que muitas vezes aquele que tem a personalidade extrovertida não tem. E quando coloca para desenhar fazer um desenho, escrever uma carta, descrever alguma coisa, trabalhei muito com adolescentes no ensino médio, que era isso. Aí vamos destravando, dando oportunidades, criando oportunidades. E a pessoa abraça a oportunidade, ganha confiança naquela oportunidade, não é bloqueada, e aí vai para a via média. Então, nós queremos ser bastante práticos aqui. Tanto o extrovertido quanto o introvertido vem parar numa sessão, numa terapia de psicanálise pastoral. Você pode perceber que na igreja, muitos irmãos e irmãs, eles são quietos, mas quando dá o microfone para eles, cantam, pregam, oram, mas eles são quietos. E muitos são extrovertidos, são para todo mundo assim, mas trava diante de um microfone, não canta, não prega, não ora. Aí a gente tem que trazer para a via média, para o meio termo, para o meio do caminho. E são nomes, tá bem? Chamar de extrovertido e introvertido são nomes. Não significa que a pessoa é absolutamente extrovertida, que ela é absolutamente introvertida. Eu tenho que falar uma pessoa que extra e uma pessoa que intra.
pronto. São nomes. Chegou aqui também Lica Goiaciara Rodrigues. Graça e paz, irmão. Paz, irmã Lica. Seja bem-vinda. Então, ele está classificado nas muitas almas. Nas muitas almas. Nice pode ser uma válvula de escape, justamente, meu irmão. A gente tem que pôr para fora, né? Essa válvula de escape justamente é uma válvula de segurança. A gente chama de mecanismo de defesa. Então, o mecanismo de defesa é isto. É desta forma. A gente viu aqui que o Jung é que começou a fazer essas classificações, dizendo, ó, introvertido, extrovertido. E aí ele surge com um outro termo aqui. Esse outro termo é esse daqui, ó. Arquétipo. E depois, inconsciente coletivo. Tá bem rabiscado hoje aqui, né? Bem rabiscado. Tá legal. Né? Que fique assim. Alcirley. Um tira da pesada com Ed Murphy seria um ex de extrovertido. Eu assisti bastante esse filme, hein? Passava acho que toda semana no SBT pra gente assistir. Você percebe o seguinte, ó, o Jung, ele tem ideias, ele está lendo. O Freud quer ser o pai da psicanálise e o Jung se torna o pai da terapia analítica. O Jung, ele percebe que ele precisa batizar esses comportamentos. Aí ele batiza. Extrovertido, introvertido. Aí ele pega uma palavra de empréstimo e fala: existe um arquétipo para toda a raça humana, da onde tudo surgiu. É o arquétipo. Quer dizer, o tipo original. É coisa de Platão mesmo, sabe? O mundo das ideias. Então, o arquétipo é aquele a partir do qual tudo se copia. É uma espécie de maquete, né? Maquetezinha. Uma grande maquete. Por exemplo, o azul. O azul tem um arquétipo. Qual que seria o arquétipo do azul? O mais gritante para cada um de nós? O céu. O céu é o mais gritante para cada um de nós, como exemplo de azul. Ponto. E olhando para o céu, é celeste, né? O céu é celeste. Então ele é celestial. Ele é paradisíaco. Ele é espiritual. Então a ideia do azul está ligado ao espírito. Então, toda a ideia do azul, no mundo religioso mesmo, o azul ele é para o espírito, é a cor do espírito. Se o espírito tivesse cor, seria azul. Ponto. E aí você vai para outro símbolo, né, de azul, que seria a água potável mesmo. Então, qual que seria a cor da água? Azul anil seria a cor da água. Não, a água ela é incolor, mas ela é composta de hidrogênio. Então, a cor do hidrogênio é azul. E aonde tem mais hidrogênio? No céu. Então, como no céu tem mais hidrogênio, aqui, ó, na troposfera, onde nós pisamos, tem mais oxigênio. Mas aí você vai subindo as camadas atmosféricas e a grande quantidade de hidrogênio, que é o que compõe a água, hidro, né, água, o hidrogênio é azul. Então, quando o Sol, durante o dia, ele ilumina as partículas de hidrogênio, que tem mais quantidade na atmosfera, então o céu fica azul. Embora que o céu não é azul. O céu fica azul por causa que o Sol ilumina a grande quantidade de hidrogênio que nós temos na atmosfera. Olha que aula legal, né?
rapidão, você aprendeu um pouquinho aí sobre química e física. Ora, e a água não está ligada com o espírito? A água está ligada com o espírito. Olha só que negócio interessante. E aí você pensa assim, o que isso tem a ver? O Jung disse, é um arquétipo. Interpretar a cor azul relacionado ao espírito é um arquétipo que vai se espalhando por todo mundo. Aí surge o outro conceito que está aqui, que é o do inconsciente coletivo. Na ideia do inconsciente coletivo, é inconsciente, mas todo mundo tem. Ou seja, o nosso inconsciente não é exclusivo, não é só nosso. Todos nós participamos de um inconsciente coletivo de uma tal maneira que, se nós estivermos concentrados, vamos imaginar aqui, hipoteticamente, tá? É uma hipótese. Lá vão os corintianos para a arena. Corinthians. Lá vão os corintianos. E vai o Corinthians jogar, seja com qualquer time que for. E começa aquela torcida. Começam aqueles barulhos, começa aqueles gritos, aquela euforia, aquela histeria extravasando, né? E a expectativa de todos é a construção do gol, é a construção. E lá no inconsciente de cada corintiano está a ideia do sofrimento. Por que a ideia do sofrimento? Porque o Corinthians é time de sofredor. O Corinthians é aquele que faz o gol da vitória quando faz nos acréscimos, depois dos 45 minutos, tá para perder toda a esperança, já uma turma já está indo embora, mas tem aquele torcedor fiel que vai até o fim, assim o Corinthians é o time do sofredor, e o corintiano parece que sofre 10 vezes mais do que qualquer outro torcedor quando está torcendo, parece um parto. Nós estamos criando hipoteticamente aqui a ideia dos milhares de corintianos na arena, assistindo lá uma final de Corinthians e Palmeiras. Que coisa horrível, que exemplo terrorífico, né? Mas o grande sonho é derrotar o Palmeiras numa final, tanto aqui na Arena do Corinthians, quanto lá no Allianz Parque. Então, vai fazendo o quê, meus irmãos? Vai se criando um inconsciente bem em cima da arena. Isso aqui é uma metáfora, tá? Não é isso. Então, é uma metáfora. Vai se criando uma espécie de espírito coletivo. Aquela torcida, aquelas músicas, aqueles gritos, aquela histeria. Tudo isso que está acontecendo ali na arena está criando um inconsciente coletivo. Todo mundo está na expectativa do gol. Todo mundo. Aí você fala, como que isso poderia ser representado? Deixa eu ver aqui se a gente consegue fazer uma representação para vocês. Antes de eu ir lá para a representação, 48 minutos de aula. Deixa eu ler aqui o que vocês estão comentando, né, meus irmãos? Lica. Pastor, até que ponto o mecanismo de defesa é prejudicial? Então, o mecanismo de defesa, ele é defesa mesmo. Você imagina a artilharia do Irã jogando 300 mísseis e passando só 10 estilhaços de mísseis no solo israelense, porque os outros 290 foram todos interceptados pelo escudo antiaéreo, né, que eles chamam de domo de ferro. Quer dizer que é positivo, tá? É positivo. O mecanismo de defesa, ele é positivo. Ele é para nos preservar mesmo. Se tem aquela memória morta que você não consegue lembrar, porque não consegue lembrar, é porque o mecanismo de defesa falou, isso aqui é lixo emocional, lixo existencial,
E lixo você tem que descartar, jogar fora e queimar e esquecer. Ah, não, mas eu quero passar por um analista por causa que tem alguma coisa que está acontecendo comigo, que eu acho que foi lá na minha infância, e eu tenho que desencavar isso por causa que foi uma neurose. Então você já vai sabendo que ele vai escrafunchar uma memória morta que o mecanismo de defesa fala, não vai mudar nada, pode piorar as coisas. Ele não quer, ele já descartou como lixo. Mas, vamos lá, de repente, né, desenterrando o defunto, faz uma exumação do corpo e fala, esse aqui, né, não morreu disso, morreu daquilo. Entendeu as metáforas, né? Então ele é positivo. André Luiz, tem a ver com Deus separar as águas na criação? Aí a gente tem que fazer a ponte, né? A atmosfera é uma teoria, né? Na teoria, Deus fez a separação entre águas e águas, mas depois as águas desceram. Então, se as águas desceram, quer dizer que a atmosfera hoje é resultado das águas que desceram, porque não voltaram mais. Aqui o nosso irmão Jailton. Boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo, professor Rogério. Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Chegou atrasado, mas graças a Deus chegou. Nosso irmão Jailton está estudando com afinco as aulas, tem chegado recentemente para os nossos estudos, mas é uma pessoa muito bem aplicada. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Nisso, o filme Fragmentado é muito bom também. Tá aí, meus irmãos, anotem aí. Filme O Palhaço, o filme O Fragmentado. A referência lá do André, né? Gênesis 1:6. E isto fez de separação entre águas de cima e águas de baixo. E lembrando que as águas voltaram, né? Antônio Benjamin, a paz do Senhor. E a irmã Lica dizendo que entendeu. Então, voltando para o nosso exemplo aqui, vamos ver se a gente consegue pensar o que significa esse inconsciente coletivo. Eu imagino, deixa eu ver aqui, vou pegar aqui uma caneta preta. É isso. Então você imagina mais ou menos isso aqui, ó. Essa camada aqui, ó, e aqui está o estádio do Corinthians. Aqui é a arena, né? E aqui tem um bando de louco por ti, Corinthians. Quem acha que é pouco. Aí começa lá o pessoal do Corinthians, né, gritar, porque eles querem o quê? Eles querem o gol. Para que eles querem o gol? Eles querem o gol por causa da vitória. Mas não é uma vitória qualquer. É uma vitória em cima do Palmeiras. É isso aqui que a turma quer. Então, vai para cima, vai para cima. Aí os artilheiros não estão trabalhando bem e o que acontece? Aí o Palmeiras faz um e o Corinthians está com 0. Essa turma aqui que está na arquibancada, essa turma está ficando louca. Aqui tem um bando de louco por ti, Corinthians, porque todos eles querem uma só coisa. Querem que aconteça o gol. Aí você fala, o que está acontecendo nesse exato momento? Toda essa vibração está subindo, pessoal. É uma metáfora. E está criando aqui em cima um inconsciente. Ó. Inconsciente. É o inconsciente de um único corintiano? Não, ele é um inconsciente coletivo. Assim, nesse inconsciente coletivo, eles querem que aconteça o gol para eles chegarem à vitória, e a vitória contra o Palmeiras. E o Palmeiras acabou de fazer um gol. E o Corinthians está com 0.
Agora, eles começam a pensar no quê? Começam a pensar na vingança, começam a pensar na desforra, eles começam a pensar no como sair dessa angústia. Alguns estão prevendo ali que o time não vai vencer mais, que o Palmeiras está vencendo, e aquele aí que só foi ali para se divertir, só para poder extravasar, já pegou a família, já está indo embora, já está dando no pé. Por quê? Porque um bando de loucos ali está pensando já em pegar alguns palmeirenses na paulada, do lado de fora. Ainda mais que eles têm celular na mão, já vão trocando mensagem, já vão programando que eles vão se vingar de qualquer maneira. E esse inconsciente coletivo vai tomando conta e vai criando raiva em todo mundo. Não é só o fato do Corinthians ter perdido para o Palmeiras. A raiva vai contaminando, vai contaminando, vai contaminando. E esse inconsciente que está em cima é como se fossem as nuvens da atmosfera natural. O que acontece com as nuvens da atmosfera natural? Sol demais, vai secando os rios, vai secando as represas, vai secando, evaporando as águas, e as águas vão subindo aí até chegar a um ponto de precipitação atmosférica. Qual que é esse ponto da precipitação atmosférica? Tem um limite, tem um teto. Os aviões, eles não voam acima das nuvens. Tem um teto na precipitação atmosférica, é onde as nuvens conseguem se formar e ponto final. Acima dali não tem chuva para cima. Então, essa metáfora que eu estou usando para vocês é a mesma que o Jung usou para o inconsciente coletivo. É todo mundo desejando a mesma coisa ao mesmo tempo. É todo mundo querendo a mesma coisa ao mesmo tempo. E isso vai carregando uma espécie de nuvem inconsciente para que aquilo que está sendo desejado pela grande massa aconteça. Lembre-se, isso é uma teoria. É uma teoria. Aí você tem que pegar a teoria e levar para o laboratório, trabalhar com isto. Vamos lá para o nosso mundo, igreja. Igreja. As pessoas vão para a igreja. Esquece a Corinthians, esquece Palmeiras, esquece todo mundo com raiva. Tá? Vai para a igreja. Estarão ali concentrados por 2 horas. 2 horas. Se o culto for muito bem trabalhado, e a Igreja Universal trabalha isto, não, eu estou falando positivamente, né? A Igreja Universal trabalha isso, e outras igrejas de parede preta, com seus psicólogos, psicanalistas, o seu pessoal ali da terapia, estão trabalhando isso também. Eu quero que você imagine o seguinte: por 2 horas, as pessoas dentro de um ambiente religioso, com meia luz, meia iluminação, parede preta, um som trabalhado para mexer com o inconsciente das pessoas, falando sobre Deus, fé, vitória. Ó, Deus, fé e vitória. 2 horas de bombardeio no inconsciente das pessoas. Deus te dará a vitória, Deus vai te fazer mais do que vencedor, Deus está contigo por onde quer que você andar, você vai superar essas barreiras, o Senhor não te abandonou, cada hino que canta ali é vitória, vitória, vitória com sabor de mel, e você concentrado, estou falando de você concentrado neste ambiente até que chegue a palavra da vitória do pastor. Tem que prestar atenção. Isso vai criando um inconsciente coletivo também na igreja, uma camada energética de fé, de confiança, de empoderamento do eu, de vou vencer, em que é só fazer o apelo. Quando faz o apelo, as pessoas vão à frente, se entregam para Jesus, e está criada ali a atmosfera de cristãos pentecostais, neopentecostais, de igreja de parede preta, a turma toda. Aí você fala o seguinte: agora sair para vencer. Quando chega ali no estacionamento, na hora de ir embora, o carro está por último. O irmão que chegou por último no culto, colocou o carro dele bem na entrada, está lá batendo um papo, conversando, confraternizando. Você que chegou primeiro, que assistiu o culto inteiro, está com seu carro lá por último, tem que esperar o irmão cumprimentar todo mundo e sair. Aquela palavra de vitória que estava naquele ambiente ali,
vai sendo apagada, igual eu faço vou fazer aqui com o meu apagador. Vocês não viram, né? Mas dá para fazer isso com o meu apagadorzinho aqui, ó. Vem aqui, diminuo. É o culto da vitória, né? O culto maravilhoso da vitória. Aí, cadê a minha vitória? Não sei porque o irmão tá lá batendo um papo lá e ele esqueceu que eu tô aqui, que eu cheguei cedo, que eu quero ir embora para casa, que amanhã é segunda-feira. Então, tudo aquilo que durante 2 horas foi criado com música legal, palmas, ofertas, pregação, você está perdendo ali no estacionamento enquanto o irmão está cumprimentando lá. Aí você mete o dedo, a mão na buzina, né? E aí dizem que você é um irmão atribulado, né? Você é um irmão atribulado, você não tem paciência, né? Vem para o culto tão abençoado e não tem paciência de esperar o irmão 10 minutos conversando lá. Ou seja, aquele inconsciente coletivo já se desfez. Aquele inconsciente coletivo que foi criado no ambiente de culto durante 2 horas não conseguiu ultrapassar a barreira do outro inconsciente coletivo que está sendo criado no estacionamento, que é pega seu carro e vai para casa. Entenderam aí os exemplos? Podia usar o exemplo de outro time. Ah, meu irmão, você quer aliviar a barreira dos palmeirenses? É esse mesmo, né? É o que eu lembrei na hora. Eu fui participar de um jogo quando eu era adolescente de Corinthians e São Paulo, lá no Pacaembu. Aí, o Corinthians perdeu de 1-0 para o São Paulo, que era o time sub-17. E na saída não deu outra, né? Pancadaria de São Paulino com o corintiano. Eu que só tinha ido para assistir o futebol, falei, ixi, o que eu estou fazendo aqui? É isso. Bom, então vocês viram aí o que seria a teoria do Jung da personalidade extrovertida, introvertida, dos arquétipos, que são símbolos universais, e do inconsciente coletivo. Quer dizer que ele tinha que inventar, né, ou adaptar palavras para ele poder explicar o que estava na cabeça dele, o que estava na mente dele. Isso é daqui da autoria dele. Ficou célebre a controvertida resposta que Jung deu em 1959 a um entrevistador da BBC, que lhe perguntou: o senhor acredita em Deus? A resposta foi: não tenho necessidade de crer em Deus. Eu o conheço. Aí você fala, o que o Jung quis dizer com uma barbaridade dessa, né? Ele quis dizer, não tenho necessidade de crer em Deus. Eu o conheço. É a cabeça de um psicanalista que funciona em outra frequência. Você crê naquele que você não vê. Você crê naquele que é assim, é ponto de fé, né? Você deposita a fé. Você não vê, você não conhece bem. Agora, quando você conhece a pessoa, você sabe quem ela é. Sabendo quem ela é, nunca tem desconfiança dela, sabendo quem a pessoa é. E é assim, uma mente bastante extravagante do Jung também. Eu falei para vocês, ele coloca para fora. Então nós assumimos a etiqueta, né? Na nossa etiqueta é a seguinte, né? Eu creio em Deus de todo o meu coração. Você crê em Deus de todo o coração? Sim. Aí o Kierkegaard fala, então dá o salto no escuro. Dá o salto da fé. Sabe o que é o salto da fé? O salto da fé no abismo da divindade. Você já experimentou isso? Tanto é que o Kierkegaard ele fala das 4 estações da vida. Na 4ª estação, você dá o salto da fé. Você decide crer em Deus. Você pula no abismo. Você pulou no abismo. Se Deus existir, uma hora ele te salva. Mas a queda é livre, filho.
Se Deus existir, você está salvo. Você creu em Deus. Se Deus não existir, você vai cair infinitamente no abismo insondável, porque não tem ninguém para te segurar. Esse é o salto da fé. Então, a única segurança que você tem de que você está salvo é a sua fé. Em quem? Em Deus. Isso aí é Kierkegaard explicando a fé. Vamos dormir? 11 horas, né? 11 horas. Ah, mas não concluiu. Olha o que tem pela frente ainda. Ó. Tem todos esses slides pela frente ainda. Muito material. E nós temos o mês de março, tá? Nós temos o mês de março. Nós temos aqui o terminar o mês de fevereiro. Temos que terminar o mês de fevereiro e ir por março. Então nós temos bastante slide para trabalhar. Dá para a gente guardar um pouquinho para depois. Boa noite, fiquem na paz. Amanhã, para os que vão para o encontro presencial, a gente se encontra lá no Carrão. O endereço eu já enviei no nosso grupo de estudos. O tempo voa, né, irmão ao Sirley. O tempo voa, 11 horas, né? E eu já estou com fome. Paz, Senhor, meus irmãos.